Olá, pessoal! Eu sou a professora Thaís, estou aqui para mais uma aula de matemática. Vamos ver o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos fazer a correção da atividade que ficou para casa, a ficha das páginas 45 e 46, e vamos começar a conversar sobre resolução de problemas, que está nas páginas 82, 83 e 84 do livro. Essa aqui era a tarefa para casa, certo? Vamos ver o problema que está apresentado ali? A Fabiana e o Eduardo foram resolver mentalmente a operação 420 mais 221 mais 280. Eu vou colocar aqui a operação que eles precisam resolver. O enunciado diz assim que eles usaram estratégias diferentes. Ó, o Eduardo fez assim, ó. Primeiro eu fiz a conta 420 mais 221 e deu 641. Então primeiro ele fez essa soma aqui e o resultado foi 641. O resultado eu somei com 280 e deu 921. Então depois ele somou esse aqui e o resultado foi 921. Já a Fabiana, ela fez de um jeito diferente. Ela preferiu primeiro somar 420 mais 280. Por que será que ela fez essa soma primeiro? Eu desconfio que é porque ela percebeu que somando 20 com 80, ela consegue uma centena. E daí, somando essa centena com mais 4 centenas, ela fica com 5 centenas. E com mais duas, ela fica com 7 centenas exatas, os 700. Aí fica muito mais fácil depois ela somar o 221. 700 mais 221, ela conseguiu 921, que é a mesma resposta, tá? São duas estratégias diferentes, mas as duas estão certas. E daí? Olha lá na letra A. Qual das estratégias você prefere? Você gosta mais da maneira como a Fabiana fez ou como o Eduardo fez? Você vai escrever aqui qual você prefere e por que você escolheu. E agora, letra B. Faça o cálculo de 370 mais 242 e mais 30. Mais 130. Aqui diz que é para você fazer usando a estratégia da Fabiana e depois fazer usando a estratégia do Eduardo. Qual a estratégia da Fabiana? É aquela em que ela tenta formar uma centena. E aqui, ó, a gente pode observar que o 70 com o 30 formam uma centena. 70 mais 30 é 100. Então, ela formou aqui uma centena. Daí ela tem mais 3 centenas aqui, ela fica com 4. E mais uma daqui, ela fica com 5. 5 centenas exatas. Depois ela soma mais o 242 e a resposta é 742, ok? Então ela primeiro somou 370 mais 130 e depois somou os 242. O Eduardo, ele gosta de somar na ordem que aparecem as operações. Então ele primeiro somou 370 mais 242. O resultado aqui é um pouco mais trabalhoso, porque aqui ele somou as unidades, mas na hora dele somar as dezenas, ele teve 11 dezenas, 7 mais 4 dá 11. Então ele teve que trocar uma centena, 10 dezenas por uma centena. Uma centena mais 3, 4, mais 2, 6. Aí, depois que ele obteve 612 aqui, ele somou 130. Aí ficou fácil de fazer de cabeça. E o resultado foi 742. Porque 0 mais 2, 2, 1 mais 3, 4 e 6 mais 1, 7. A resposta deu a mesma, certo? O próximo exercício, número 2, é para completar os espaços em branco com algarismos de 0 até 9, conforme correspondam. Vejam ali que a solução é 999. 9 centenas, 9 dezenas e 9 unidades.
Então, a gente pode observar as unidades, as dezenas e as centenas. A gente sabe que sempre a soma vai ter que ser 9. Então, começando pelas unidades, 1 mais quanto que dá 9 unidades? É 1 mais 8. As dezenas, quanto mais 3 que dá 9? É 6. E as centenas, 7 mais quanto que dá 9? É 2. Então, essa soma aqui, na verdade, é 761 mais 238, que dá 999. Tá? Esse é o número que a gente tinha que encontrar. O próximo exercício é parecido, só que a soma é 1000. Ah, professora, mas veja que legal, é a mesma soma, só que os algarismos que estão faltando a gente precisa ajustar para que o resultado, em vez de ser 999, seja 1000. E veja que coisa interessante. O 1000 é o próximo número depois de 999. Então, eu tenho uma unidade a mais. Se eu tiver uma unidade a mais, eu vou ter o 1000. Então, aonde aqui que eu vou mudar em relação ao exercício anterior? Onde que eu posso mudar para ter uma unidade a mais? Aqui ou aqui. Como aqui já está preenchido, é aqui que eu vou mudar. Então, eu vou colocar uma unidade a mais, em vez de 238, eu vou pôr 239, que tem uma unidade a mais. E se eu fizer a conta direitinho, eu vou ver que o resultado é 1000. Então, eu usei o resultado do exercício anterior para resolver esse exercício. Se vocês ficaram com dúvida, pegue uma calculadora e faça essa conta e veja se dá 1000 mesmo. Ou então, arma a conta e faz da maneira que a gente já aprendeu a fazer. O último exercício é um exercício para preencher. É um desafio, né, gente? Olhem que legal. Eu tenho aqui algumas bolas que formam linhas e colunas. Dentro de cada bola pode ter ou não um número. Algumas estão preenchidas e outras não estão. O enunciado diz que eu tenho que ter uma soma em cada linha ou coluna. Quais as linhas que eu tenho? Eu tenho esta linha e esta linha. Aqui não, tem uma bola sozinha, aqui tem uma bola sozinha. E colunas, eu tenho essa aqui e essa aqui. Então, o enunciado do problema diz que cada linha e cada coluna deve ter a soma 140, tá? Então, vamos ver aqui. Lembra que a gente falou que pode somar esse com esse e depois voltar nesse, que foi a estratégia que a Fabiana usou? Nós podemos fazer isso. 20 mais 50 dá 70. Quanto que eu tenho que ter aqui para que o resultado seja 140? É 70. Tá? Então, já resolvi um dos exercícios. Aqui eu vou olhar essa coluna agora. 50 mais 60 é 110. Quanto que falta para dar 140? 30. Então, aqui também eu já tenho 140. Vamos conferir? 60 mais 50, 110, mais 30, 140. Agora, vamos fazer essa coluna. 70 mais 30 dá 100. Para completar 140 mais 40. Vamos conferir? 70 mais 40, 110, mais 30, 140. Só faltou uma linha. 40 mais 60 é 100. Para fechar, 140 mais 40. 40 mais 60, 100, mais 40, 140. Ok? Completamos, então, esse desafio. Vamos agora para o nosso livro começar um assunto novo. Resolução de problemas. Aqui nós temos uma menininha, o nome dela é Ana, e ela tem um problema para resolver.
De quantas maneiras ela pode escolher o sorvete que ela vai tomar? Ela diz assim: eu posso escolher entre 2 tipos de casquinha e 3 sabores de sorvete. Quais são os sabores de sorvete? Creme, morango, chocolate e água. Ei, será que a água é um sabor de sorvete? Será que a gente pode considerar isso na hora de resolver o problema? Vamos lá. Você já precisou fazer uma escolha como a da Ana? Chegar em algum lugar e, entre várias possibilidades, escolher a que você prefere? Pode ser numa sorveteria, como ela, escolher a casquinha e o sorvete, ou você pode escolher o sorvete e a cobertura, ou você chega num restaurante e tem que escolher o tipo do pão e o recheio do sanduíche. São tipos de problemas que a gente encontra no dia a dia. E vamos fazer mais uma pergunta. De quantas formas diferentes a Ana pode montar um sorvete com uma bola e uma casquinha, combinando os tipos de casquinha que ela tem e os sabores de sorvete que ela pode escolher ali naquela sorveteria? Se a gente quer resolver um problema, a gente pode seguir um passo a passo. Esse passo a passo ajuda a gente a chegar na solução. Primeiro passo: ler e compreender a situação problema, ver todo o problema e entender o que está acontecendo. Segundo, identificar os dados apresentados e o que é solicitado. Dados apresentados são as informações que tem no problema que a gente vai usar para resolver, certo? Por exemplo, ali na tela anterior, na página anterior, a gente viu ali que tinha água. Água é importante para a solução desse problema? Não, porque não é mencionado no problema. Ou quando é mencionado é a quantidade de casquinhas e a quantidade de sabores de sorvete. O água ali está ali só para atrapalhar a gente, tá? Então, identificar os dados que são importantes e ver o que é solicitado, a pergunta do problema. Para a gente chegar na resposta, a gente tem que saber qual é a pergunta. Terceiro passo: elaborar um plano para a resolução e executá-lo. É muito importante a gente pensar como eu vou fazer. Aqui, quando eu resolvi esse problema com vocês, eu fiz um plano. Vamos resolver as colunas, as linhas, vamos resolver as colunas. Eu fiz um plano antes de começar a resolver. E por último, verificar a solução encontrada. Eu também fiz isso aqui quando eu resolvi esse problema. Eu fiquei conferindo todas as somas para ver se dava 140. E se eu tivesse me enganado? Por isso que é importante fazer essa conferência, verificar a solução no final do problema. Então vamos analisar o problema da Ana. Vamos reescrever a situação problema. Ana foi à sorveteria e para comprar o sorvete com uma bola, ela poderia escolher entre 2 tipos de casquinha e 3 sabores de sorvete. De quantas formas diferentes a Ana pode montar seu sorvete? Vamos dizer que a Ana gosta de novidade. Ela não quer o mesmo sorvete todo dia. Então, de quantas maneiras ela pode montar o sorvete? Antes de começar a resolver, a gente precisa responder as seguintes perguntas. Primeiro, o que é pedido no problema? O que se procura no problema? O que o problema está perguntando? Em nosso problema, queremos saber de quantas formas diferentes a Ana pode montar um sorvete com apenas um sabor. E quais são os dados apresentados? Que informações que a gente tem no enunciado do problema? Em nosso problema, os dados são 2 tipos de casquinha e 3 sabores de sorvete. E qual é o nosso plano para resolver o problema? Neste caso, vamos representar a situação por meio de um esquema. Olha aqui, foi montada uma tabelinha de opções. Deste lado, a gente colocou os sabores de sorvete: chocolate, creme e morango. Acho que eram essas opções que tinha lá no cartaz. E aqui nas colunas, os tipos de casquinha. Tem uma casquinha de cone e essa aqui que parece um copinho. Vejam que
observando a linha da tabela e a coluna, a gente consegue montar as diferentes opções. Por exemplo, nessa linha e nessa coluna eu tenho casquinha de cone e sorvete de chocolate, que é diferente da opção que está aqui, que é casquinha de copinho e sorvete de chocolate. O sorvete é o mesmo, mas é uma opção diferente, porque a casquinha é diferente. Nessa linha, sorvete de creme, na casquinha de cone e na casquinha de copinho. Então, são mais duas opções diferentes. E por último, a casquinha de cone e a casquinha de copinho, mas com sorvete de morango. Então, observando a linha e a coluna da tabela, eu descubro que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 opções que a Ana pode escolher. A gente diz que isso são 6 combinações possíveis. Será que você pensou um outro jeito? Teu plano para resolver o problema foi diferente? Talvez em vez de usar uma tabela, você preferisse só desenhar todas as opções, ou fazer um esquema de flechas, ou qual seria a maneira de você resolver? Você não precisa ter o mesmo plano de todo mundo. Mas é sempre legal descobrir como são os planos dos outros para você aprender novas maneiras de resolver um problema, tá? Aqui, ó, são 6 combinações possíveis. Desse modo, podemos efetuar a multiplicação 3 vezes 2 igual a 6. Da onde saiu esse 3? Da onde saiu esse 2? 3 eram os sabores de sorvete e 2 eram os tipos de casquinha. Multiplicando 3 vezes 2, 3 vezes 2, eu tenho as 6 possibilidades. Olha, isso é um plano legal. Da próxima vez, eu posso direto fazer a multiplicação, se o problema for parecido com esse. Lembre-se de que, ao resolver situações problema, você pode utilizar desenhos, esquemas ou gráficos para auxiliar na visualização dos dados e na resolução. E o resultado? Está correto? Precisamos verificar se a nossa resposta faz sentido. Como encontramos 6 possibilidades, vamos confirmar a resposta respondendo as seguintes perguntas. Temos 3 sabores diferentes entre nossas opções de sorvete? Se a gente olhar lá Nós temos 3 sabores diferentes? Temos. Nos sorvetes apareceu chocolate, apareceu creme e apareceu morango. A gente não esqueceu de nenhum. Temos 2 casquinhas entre as nossas opções de sorvete? Sim. Nós fizemos sorvetes com a casquinha de formato de cone e fizemos sorvetes com o formato de copinho. Os sorvetes obtidos têm uma bola? Será que a gente se enganou e fez algum sorvete com 2 bolas? Não, todos os sorvetes têm apenas uma bola. Assim, concluímos que 6 possibilidades é uma resposta válida. Então, essa é uma das maneiras de fazer a resolução de um problema. Como tarefa de casa, nós vamos começar a aplicar o que a gente aprendeu sobre resolução de problemas, resolvendo o exercício da página 85 do livro, ok? Um abraço para vocês e a gente se vê na próxima aula de matemática.